Papai do céu, eu quero ouvir a tua voz através dessa lição. Amém. Lições de Deus na natureza. Pai, toda a minha classe da escola sabatina foi convidada para ir à casa do pastor Carlos amanhã à noite. Lá vamos ter jogos, brincadeiras, cada um deve levar um prato. Posso ir, pai? Posso ir, mãe? Acho que não há problema. Qual prato ficou para você levar? Esse que é o problema, mamãe, e tem que ser algo que eu tenha feito. Bem, então você deve levar uma caixa de cereal e 1 litro de leite. Muito engraçado, né, pai? Ah, eu tenho que levar outra coisa também. Cada um deve levar um exemplo de como podemos ver Deus na natureza ou como a natureza nos ensina lições sobre Deus ou algo assim. O senhor pode me dar um exemplo? Claro que posso, filho, mas você não pode usar meu exemplo amanhã. Você tem que pensar sozinho. Ah, pai, mas isso não é justo. Mãe, a senhora poderia me dar um exemplo que eu pudesse usar? Vou lhe dar um exemplo, mas seu pai tem razão. Você tem que pensar para amanhã à noite. Está bem. Me ajudem com alguma ideia? Sim, vou lhe falar uma das minhas favoritas. Vamos para casa, todos já foram. Veja bem, as aves esfregam suas penas com óleo que sai de uma glândula especial. Esse óleo ajuda a manter as aves limpas. A sujeira não fica em suas penas. Que legal, mamãe. Eu já sabia que as aves possuem óleo em suas penas. Sim, filho. E na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo em nossa vida, a sujeira do pecado não gruda em nossa vida. Eu já sabia que os pássaros tinham óleo nas penas, mas não tinha pensado na parte do Espírito Santo. Filho, você tem que pensar a respeito dessas coisas por um tempo e depois será capaz de fazer algumas relações com a palavra de Deus. Isso se chama meditar, ruminar. Ruminar significa mastigar bem a ideia, ou seja, refletir bastante sobre ela, assim como a vaca rumina, mastigando bem o capim. Eca, que coisa nojenta, não é, mamãe? Falando em mastigar, lembrei de outro exemplo. Quando você ingere alimentos saudáveis e os mastigam bem, o sistema digestório quebra o alimento em pequenas partes e a comida se torna parte de você. Isso o faz ficar forte e saudável e o protege contra as doenças. Se você mastigar bem a palavra de Deus, você se tornará forte e saudável espiritualmente e estará protegido contra a doença do pecado. As pessoas serão capazes de ver o que Deus está fazendo em sua vida também. Elas saberão que você tem mastigado bem a palavra de Deus, filho. Essa foi boa, querida. Tem um outro exemplo também. Tem um verso em Isaías que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Às vezes, as águias voam para lugares muito distantes para encontrar comida. Se precisarem de viajar um dia ou mais sem comer, não terão muita energia para bater as asas e voar mais. Então, as águias utilizam as correntes das ondas térmicas, ou seja, corrente de ar quente que sobe do solo como elevador. Uma corrente de onda térmica pode carregar uma águia para o alto, bem alto do céu. E então, essas aves podem planar quilômetros e quilômetros sem ter que bater as asas. O mesmo acontece quando oramos pelo Espírito Santo em nossa vida. Ele nos carrega para bem perto de Deus. Sabe de uma coisa, filho? Nunca chegaremos para perto de Deus por nossas próprias forças. Que legal, pai! Talvez não seja tão difícil assim achar o meu próprio exemplo para amanhã à noite. É assim que se fala, filho. Ah, posso ensinar você a fazer o bolo de banana para amanhã. O que acha? Já que esse é seu favorito e não é difícil de fazer. Claro, mãe. Ah, o pastor Carlos disse também que faria algo para a gente comer. Estou ansioso para saber o que será. A esposa dele disse que cozinhar é um dos dons que ele recebeu. Filho, lembrei de outro exemplo de Deus na natureza. Deus poderia ter nos criado sem paladar. Com certeza, sem esse sentido, não faria diferença se a comida tivesse sabor ou não. Agora, pense aí nas delícias que estaríamos perdendo. Mas o que isso lhe diz a respeito de Deus?
Por que será que ele nos deu o paladar? Ups, espera aí. O meu paladar está ruminando. Já sei, os esquilos estão sempre preocupados pegando nozes. Isso me lembra daquele verso que diz para guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Quando precisarmos dela, estará lá, em um lugar seguro. Estou certo? Ótimo, é isso mesmo. Eu não ficarei surpreso se amanhã, antes da festa, você já tiver pensado em um monte de exemplos como esse. Bom, então vamos almoçar. Eba! Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo, capítulo 19, versículo 1. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Salmo, capítulo 19, versículo 7. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19, versículo 14. Deus se revela através da natureza, da palavra e da sua atuação em nossa vida. Nossa, como foi legal a história de hoje, não é mesmo? Eu curti bastante. E vocês? Coloque aqui nos comentários o que você mais gostou sobre essa temporada. Esses aqui são os nossos amigos que sempre param um pouquinho e escrevem pra gente. Deus abençoe muito vocês. Eu espero vocês aqui no próxima temporada. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, muito obrigado por esses presentes que o Senhor nos deu todo esse tempo. O presente que o Senhor nos deu todo esse tempo. Obrigado por essas 4 temporadas maravilhosas. Abençoe os meus amigos que estiveram aqui e os que virão também. Nos dê a tua paz e uma nova temporada em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. Ela me encheu. Grato sou a ti. Amigo, não saia sem Cristo. Não saia daqui sem Jesus, pois quero hoje mesmo salvar-te. Por isso morreu numa cruz. Recebe esta oferta de graça.